Sua brilhante carreira, participou de vários momentos históricos e protagonizou contos que ajudam a manter a sua imagem acesa na mente dos torcedores. Em 1969, com 999 gols, Pelé e os milhões de torcedores espalhados pelo país davam como certo que o rei do futebol iria registrar o 1000º gol naquela partida contra o Bahia na Fonte Nova pelo campeonato nacional. Só que nem a imprensa, nem o próprio Pelé contavam com as marcações implacáveis do zagueiro Nildon Birro Doido e de Baiaco. Para coroar sua grande atuação nesta partida, Baiaco marcou um dos raros gols em sua carreira justamente naquele jogo, que terminou 1-1. Apesar de raros, Baiaco fez gols importantes, como o gol de desempate contra o Leônico, que deu o hexacampeonato ao tricolor de aço. Além de não saber fazer gols, Edivaldo dos Santos também não sabia ler e falar, tropeçava nas palavras. Em certa entrevista, em 1971, antes de um jogo contra o Botafogo, em que o jogador não iria atuar por estar contundido, o jogador soltou uma célebre frase: "Comigo ou semigo o Bahia ganha". Segundo declarações do próprio Baiaco, Douglas era muito ativo politicamente. Brigava com a diretoria por melhorias contratuais, pagamentos, aconselhava os colegas na hora de renovar. Logo que chegou, aproximou-se de Baiaco e falou para o novo colega se valorizar e exigir do Bahia um apartamento para prolongar seu vínculo com o clube. O pedido foi aceito e a direção da época comprou uma casa para Baiaco na Pituba, próximo ao Colégio Militar de Salvador. O próprio Douglas morou nesse apartamento por quase um ano, alugando na mão de Baiaco até que a sua residência ficasse pronta. Um fato ocorreu na véspera de um jogo contra o Cruzeiro. Paulo Maracajá, então diretor do clube, chamou Baiaco, pegou um jornal mineiro e leu uma suposta declaração feita por Dirceu Lopes. Segundo Maracajá, o atacante cruzeirense havia dito que iria ser muito fácil driblar e passar por Baiaco. O inocente Baiaco acreditou piamente e durante o jogo não descolou de Dirceu. Após o jogo, ganhou um rádio de uma emissora de Belo Horizonte como o melhor jogador da partida. Entrevistado pela emissora, o repórter anunciou que Edivaldo havia sido premiado com um motorrádio, marca de produtos eletrônicos da época. Foi quando surgiu a pergunta: "Baiaco, qual será a utilidade desse motorrádio para você?" Baiaco então respondeu: "A moto vou ficar para ir aos treinos e o rádio vou doar à minha prima em São Francisco do Conde para ela escutar os jogos do Bahia." Paulo Maracajá tentou utilizar a mesma estratégia posteriormente, dessa vez no dia de jogo contra o Vitória. O sábio dirigente fez a mesma coisa, dizendo com um jornal em mãos de que Gibira tinha declarado também que ele não era de nada. Dessa vez, Baiaco não caiu na lábia do dirigente tricolor e disse: "O senhor não vai conseguir a mesma coisa. Eu soube que o Dirceu não falou nada de mim." Baiaco, depois do Bahia, jogou em 1980 pelo Dom Bosco de Cuiabá, em 1981 pelo Ipiranga. Neste mesmo ano, atuou pelo Leônico até 1983. Teve uma rápida passagem pela Catuense em 1982.